caros amigos, foi num dia como este, um 14 de junho, no ano de 1894, que reencarnou Edgar Armond. Fazendo uma pesquisa sobre o que acontecia no mundo nesta época, os últimos anos do século XIX, nós encontramos algumas curiosidades. Nessa época, Santos Dumont estava realizando estudos para se lançar no campo das inovações aeronáuticas. Foi estudar tecnologia aeronáutica na Europa. Também nesse período, Thomas Edison, talvez um dos mais aclamados inventores e inovadores, estava construindo um império tecnológico chamado General Electric. E nestes últimos anos do século XIX, guerras intensas e violentas estavam se espalhando pelo planeta. Havia, por exemplo, a Guerra Sino-Japonesa, que durou mais de 11 anos e atravessou a virada do século XIX para o século XX, para não citar os inúmeros conflitos que aconteciam na Europa, prenunciando a Primeira Guerra Mundial. Então nós notamos que o homem demonstrava aí justamente nestes anos da época do nascimento de Armond, o lado intelectual avançado, ao lado do aspecto de religiosidade, comportamento e respeito, convivência e tolerância ainda num nível muito primitivo. Podíamos imaginar que isso era coisa do homem da pedra, de um homem primitivo, violento e que apenas estava revestido de um verniz de civilização moderna. É interessante notar que Edgar Armond, que nasceu nessa época, costumava dizer que a sua missão pessoal era trabalhar pelo fortalecimento e pela valorização do aspecto religioso da doutrina espírita. O espiritismo tem 3 aspectos: ciência, filosofia e religião. Porém, está evidente que a intelectualidade avançada do ser humano convive com uma tremenda precariedade no campo do respeito do relacionamento humano e que este é o grande desafio para que a doutrina espírita realmente possa ajudar a humanidade a se promover, a avançar espiritualmente. E percebemos que a obra de Edgar Armond foi focada nisso. Além das inúmeras obras literárias, dos trabalhos de melhoria dos processos da doutrina espírita, nós encontramos na criação da Escola de Aprendizes do Evangelho a proposta de adoção de métodos de autoconhecimento, de planejamento do seu processo de reforma íntima para que o ser humano possa transformar-se efetivamente. Não na imaginação, não simplesmente na expressão da sua vontade pelos pensamentos, mas sim de uma maneira organizada e metódica. E permitindo então que a humanidade conhecesse ferramentas que ajudam o nosso processo de transformação, para que possamos nos adiantar no campo moral tanto quanto já nos adiantamos no campo intelectual. E é por isso que nós somos imensamente gratos e reconhecidos à obra de Edgar Armond, que renasceu neste 14 de junho, no ano de 1894.